É um dos projetos de engenharia mais ambiciosos do mundo. Uma gigantesca usina hidrelétrica gerando mais energia do que qualquer outra no planeta. Para construí-la, o trajeto de um grande rio sul-americano será bloqueado. Milhares de hectares de hábitat animal e dezenas de milhares de casas desaparecerão numa enorme inundação. $40 mil operários vão enfrentar temperaturas escaldantes, a ameaça constante de grandes inundações e catástrofes em potencial. Seriam necessários 7 longos anos para construir a usina de Itaipu, a um custo enorme. Obras incríveis. Itaipu. O rio Paraná, com 4 mil quilômetros de extensão, é o segundo maior rio da América do Sul, superado apenas pelo Amazonas. Em parte de seu trajeto, o rio define a fronteira entre Brasil e Paraguai. Aqui, o caminho do rio é interrompido por uma estrutura construída pelo homem. A usina de Itaipu. É a maior usina hidrelétrica do mundo, produzindo 90 mil gigawatts todos os anos, o suficiente para abastecer a cidade de Londres durante 3 anos. Com 7 quilômetros de extensão, é 2,5 vezes mais longa que a ponte Humber, na Inglaterra, e tem uma altura equivalente a um prédio de 65 andares. Ela retém uma quantidade de água 950 vezes o tamanho de Hyde Park, em Londres. E a água cai pela barragem como uma gigantesca cachoeira artificial para produzir eletricidade. Mas foram necessários um exército de 40 mil operários e $20 bilhões para construir essa estrutura monstruosa, um custo quase 50 vezes maior que o da barragem Hoover. Itaipu está em um dos recantos mais remotos do planeta. E então, por que a mais ambiciosa e poderosa usina do mundo foi construída aqui? Nos anos 60, o Brasil está prosperando. A economia cresce 10% ao ano e a população se multiplica. Em 3 décadas, a população brasileira atingirá 170 milhões de habitantes e o país se tornará um dos 10 mais populosos do mundo. E isso certamente vai gerar uma demanda enorme por energia. O governo precisa encontrar, então, uma forma de atender à futura demanda energética da população ou haverá uma crise econômica. O país não tem petróleo e gás suficientes para evitar uma crise energética e não há dinheiro suficiente para importar combustíveis. Alguém, então, tem uma grande ideia. Por que não usar um recurso natural abundante e gratuito? A água. 10% de toda a água doce do mundo está no Brasil. Seus 40 mil quilômetros de rios podem dar a volta no planeta. Se a água puder ser utilizada pela tecnologia hidrelétrica, a demanda de energia seria atendida sem a necessidade de importação de combustíveis. O Brasil pensa alto. O governo quer fazer uma usina que supra grande parte das necessidades energéticas do país. Não seria fácil encontrar o local ideal para uma usina tão grande. O rio precisaria ter um volume de água grande o bastante para produzir a energia necessária. O rio deveria fluir por margens estreitas e ter um leito rochoso forte o bastante para suportar o peso de uma barragem. Este é o local mais óbvio. O rio Iguaçu alimenta uma das maiores quedas d'água no Brasil, mas tem somente 1/8 da água necessária para a grande usina. 1 a 1, engenheiros verificam outros 50 locais. Finalmente, o lugar perfeito é encontrado.
O rio Paraná é o 7º maior do mundo e tem um volume d'água 4 vezes maior que o rio Colorado nos Estados Unidos. Em um local chamado Itaipu, o rio flui através de uma profunda garganta submersa. Levantamentos geológicos confirmam que o leito é capaz de suportar um enorme peso. Para os engenheiros, é perfeito. Mas há um grande obstáculo. A garganta fica na fronteira entre o Brasil e seu antigo inimigo, o Paraguai. No século XIX, os dois países travaram uma guerra. O Paraguai perdeu metade de seu território e metade de sua população foi morta. Mesmo 100 anos depois, ainda há desconfiança entre os dois povos. Em 1966, começam as negociações entre os dois países. O projeto da usina fica suspenso durante 7 anos. Mas, no fim, a possibilidade de um vasto suprimento de energia se mostra irresistível. Em 26 de abril de 1973, Brasil e Paraguai assinam um tratado. A usina de Itaipu recebe, então, a luz verde. Se tudo for como planejado, este projeto vai superar alguns dos maiores projetos de barragens do mundo. A usina será 18 vezes mais longa que a barragem Hoover e 9 vezes mais pesada. Mas, acima de tudo, produzirá 6 vezes mais eletricidade. Mas a mais poderosa hidrelétrica do mundo exigirá sacrifícios. O bloqueio do rio Paraná vai criar um enorme reservatório para alimentar as turbinas elétricas. Mas também vai submergir o vale do rio sob 100 metros de água. Uma vasta área agrícola e de floresta será inundada para alimentar a usina. Dezenas de milhares de pessoas perderão seus lares. E os habitats de milhares de espécies de animais desaparecerão para sempre quando o projeto de Itaipu chegar a um ponto sem volta. Um enorme canal será escavado através da margem rochosa. Sua função será desviar temporariamente o rio do canteiro de obras da usina. Com 2 quilômetros de comprimento e 80 metros de profundidade, será o maior canal artificial já construído. Se a construção falhar, todo o projeto estará condenado. – 2 de maio de 1975. Tem início a construção da usina de Itaipu. O primeiro trabalho é fazer o canal para desviar o rio. Serão necessários 3 anos usando explosivos, escavadoras mecânicas e força bruta para escavar através da rocha. Enquanto isso, o custo ambiental da usina é calculado. Depois de construída, a barragem de Itaipu transformará o Vale do Rio Paraná num gigantesco reservatório. Uma área 2 vezes maior que Chicago será coberta por 100 metros de água. Enquanto a escavação está em andamento, consultores ambientais são chamados. Sua tarefa é avaliar que animais e plantas podem ser salvos da inundação. É o primeiro projeto de uma usina que elabora um grande plano de resgate, mas nesta etapa há somente 17 pessoas envolvidas e na maioria voluntários. É um trabalho difícil. Se o plano de resgate não for concluído antes da inundação do vale, milhares de animais morrerão e espécies ameaçadas também podem ser afetadas. Angico vermelho. Cerca de 40 mil pessoas também vivem aqui. Vilarejos e fazendas inteiras, algumas delas ocupadas pela mesma família há gerações, serão cobertas pela água. Os donos terão de ser indenizados, mas as autoridades precisam decidir o quanto pagar. É um dos maiores trabalhos de avaliação imobiliária do mundo e foram necessários 4 anos para ser finalizado.
3 anos após o início das escavações, os engenheiros estão prontos para demolir os selos de concreto do canal e dar um novo rumo ao Rio Paraná. 8 da manhã de 20 de outubro de 1978. Cargas de dinamite são colocadas nas 2 extremidades do canal. Se a explosão danificar o canal, o projeto sofrerá um atraso de anos. Foi um momento fantástico, incrível. A explosão lembrou fogos de artifício. O poderoso Rio Paraná invade seu novo caminho. Foi um enorme feito. Os engenheiros de Itaipu haviam alterado o trajeto de um dos maiores rios da América do Sul. A avaliação das casas, fazendas e terras que serão inundadas está finalmente terminada. As autoridades ficam sabendo que antes de submergirem a área, terão de desapropriar 8.500 casas e fazendas. O custo será de $500 bilhão, sem contar os 20 bilhões que serão gastos na construção da usina. A maior parte das indenizações é aceita, mas alguns proprietários decidem recorrer ao Poder Judiciário. Os engenheiros concentram-se em cumprir os prazos. Eles precisam de mais operários, um exército deles. Mas o Vale do Paraná é remoto e pouco habitado. Sua única cidade, Foz do Iguaçu, é um pequeno assentamento fronteiriço. Os administradores do projeto trazem então dezenas de milhares de operários de todo o Brasil para a região. Toda a infraestrutura necessária a uma cidade, de escolas e hospitais a igrejas, precisa ser construída. Novas casas são construídas para os operários. Mas o crescimento da cidade será rápido o bastante para sustentar a construção de uma das maiores usinas do mundo? Todas as barragens são capazes de uma coisa: resistir à pressão da água no reservatório atrás delas. Quando a geografia permite, a barragem pode ser um simples muro ancorado nas rochas ao redor. Mas o terreno em torno de Itaipu não permite esse recurso e a barragem terá de contar somente com seu próprio peso. Os engenheiros chamam isso de barragem de gravidade. A ideia é fazer uma estrutura tão pesada que a água não consiga movê-la. Para funcionar, a barragem terá de pesar 61 milhões de toneladas. Mas a barragem só será boa se boa for sua fundação. Qualquer fraqueza poderá causar um desabamento, por isso um leito rochoso forte é fundamental. Um levantamento detalhado mostra que as fundações são sólidas. Além disso, os engenheiros têm uma ideia que poupará dinheiro. Uma barragem feita de concreto maciço iria pesar mais do que o necessário e acrescentaria gastos que poderiam ser evitados. A solução é fazer então uma barragem oca. Uma barragem oca pode ter uma base mais larga com a mesma quantidade de concreto. As paredes têm uma inclinação menor, transferindo a pressão da água para a base, onde a estrutura é mais forte. Além disso, equipamentos geradores de energia podem ser instalados dentro da barragem. Junho de 1979. Os preparativos para a barragem principal estão em andamento e tudo está indo bem. Mas então o trabalho é interrompido de forma abrupta. Há um problema com o leito. É uma notícia desastrosa.
Embora o levantamento geológico tenha confirmado a qualidade do leito, os engenheiros encontram uma camada de rocha fraca, como um dente podre a 20 metros de profundidade. Eles temem que não suporte o peso da barragem. Se continuarem a construção, a barragem poderá desabar. Túneis são escavados na rocha para se investigar a camada suspeita. Operários aguardam parados, enquanto engenheiros e geólogos lidam com o problema. Como se fossem dentistas, os engenheiros vão perfurar a rocha problemática e preenchê-la com concreto de alta resistência. O problema será resolvido, mas o trabalho extra levará meses e acrescentará 20 milhões de dólares ao orçamento. Ao mesmo tempo, o trabalho nas paredes centrais da barragem continua. São construídos 18 blocos de concreto, cada um deles 4 vezes mais alto que a Estátua da Liberdade de Nova York. Cada bloco é moldado separadamente. Enormes estruturas de aço são erguidas para receber o concreto e mantidas no lugar até a secagem. Com a construção chegando ao fim, ambientalistas se concentram em retirar a vida selvagem. Eles esperam salvar 30 mil animais, levando-os a novas áreas ou santuários. O objetivo é resgatar o maior número de animais possível antes da inundação. O trabalho de realocação de 8.500 famílias também está em andamento. Indenizações são acertadas em longas negociações ou judicialmente. Alguns recebem dinheiro, outros uma propriedade similar em outro local. Muitas dessas famílias viveram e plantaram no Vale do Paraná por gerações. É um momento desolador quando deixam seus lares para sempre. Outubro de 1982. 7 anos após o início da construção, chega o grande dia. As enormes comportas no canal que faz o desvio do rio são fechadas. O Rio Paraná volta a fluir por seu curso original, enchendo o reservatório. Agora não há como deter a água. À medida que a água sobe, uma pressão cada vez maior é aplicada nas enormes muralhas de concreto. O reservatório levará 14 dias para encher até sua profundidade final de 100 metros. À medida que o nível da água sobe, pequenas ilhas de terra se destacam na superfície. Em poucas horas, elas desaparecerão para sempre. Por enquanto, elas fornecem um último refúgio para animais amedrontados. As equipes de resgate continuam os esforços para salvá-los, antes que seja tarde demais. Em pouco tempo, restam apenas o topo das árvores para os animais, dificultando um pouco o trabalho das equipes de resgate. Apesar de alguns arranhões e mordidas, os resgatadores conseguem escapar relativamente ilesos. Em 2 semanas, o nível da água sobe e um vasto trecho do Vale do Paraná é perdido para sempre. O reservatório de Itaipu agora estende-se até onde os olhos conseguem ver. Ao longo dos 9 anos seguintes é realizada a etapa final de Itaipu. Com a barragem terminada, tem início os trabalhos na usina hidrelétrica. São erguidos 18 tubos gigantes para direcionar a água às turbinas, cada um deles com a altura de um prédio de 30 andares.
As turbinas pesam 800 toneladas, o equivalente a 2 aviões jumbo. São tão grandes que foram fabricados veículos especiais para transportá-las. No centro de cada turbina há um rotor, que vai girar ímãs dentro de uma bobina de cobre para produzir eletricidade. Embora tenha mais de 16 metros de diâmetro, o rotor precisa ser instalado com uma precisão de 1/10 de milímetro. A maior parte da energia gerada por Itaipu é destinada a São Paulo e Rio de Janeiro. As duas cidades ficam a mais de 1.000 quilômetros de distância da usina. Uma grande rede de torres espalhadas pelo interior do país é então montada. As linhas elétricas da usina são longas o bastante para circundar o globo 1,5 vezes. Maio de 1984. Itaipu está prestes a cumprir seu objetivo e a produzir eletricidade pela primeira vez. É o momento pelo qual todos esperavam, o fim de 9 anos de trabalhos exaustivos. A água passa pelas comportas no topo da barragem, desce com força e gira as turbinas. Para os engenheiros e operários é um triunfo. Uma a uma, as turbinas ganham vida e em abril de 1991, Itaipu se torna a maior usina hidrelétrica do planeta, gerando eletricidade suficiente para acender 120 milhões de lâmpadas. Itaipu supra a demanda energética de 24 milhões de pessoas no Rio de Janeiro e em São Paulo. A eletricidade fluiu sem qualquer falha durante 10 anos. Atualmente, Itaipu continua sendo um feito extraordinário. É considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno e um milagre da engenharia. 90% da energia no Brasil é gerada por usinas hidrelétricas. Usinas como esta contribuem com o crescimento das cidades e das indústrias e levam eletricidade a moradores e áreas remotas do país. Mas a alta dependência de energia hídrica tem um preço. Em anos recentes, baixos índices pluviométricos reduziram a capacidade de geração das usinas, levando a cortes e ao racionamento de energia. Há uma consciência crescente dos efeitos ambientais potenciais de usinas hidrelétricas. Mas algum preço sempre será pago pela energia. Este vale inundado será um testamento à busca brasileira pela energia, pois os engenheiros esperam que Itaipu dure para sempre. Em julho de 2009, Brasil e Paraguai assinaram um acordo que permitiu ao Paraguai revender parte de sua energia. Os pagamentos então do Brasil ao Paraguai triplicaram.